Olá, paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Carlos e hoje eu quero compartilhar uma palavra profunda e transformadora ensinada pelo próprio Senhor Jesus. Uma palavra que confronta o orgulho, quebra a autossuficiência e nos chama a voltar à essência do reino de Deus. Vamos ler a palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 1 ao 4, que diz assim: Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a colocou no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Jesus estava ensinando algo que vai totalmente contra a lógica humana. Enquanto os discípulos discutiam sobre grandeza, posição e importância, Jesus colocou uma criança no centro e mostrou que o reino de Deus não funciona como o reino dos homens. No reino de Deus, não entra quem se acha grande, entra quem se reconhece pequeno. Quando Jesus fala que precisamos nos tornar como crianças, ele não está falando de imaturidade, mas de pureza de coração, dependência, humildade e confiança. A criança sabe que precisa do pai. Ela não tenta controlar tudo, não finge saber tudo, não vive de aparência. Ela confia, ela se entrega, ela depende. O grande problema espiritual é quando o coração se enche de orgulho, de razão própria e de autossuficiência. A pessoa passa a achar que não precisa mais de Deus, que já sabe tudo, que já viveu demais. Mas Jesus é claro: se não houver conversão, se não houver um voltar atrás, um quebrantamento, não entra no reino. Ser como criança é reconhecer que precisamos de perdão todos os dias, é chorar na presença de Deus sem vergonha, é obedecer mesmo sem entender tudo, é confiar mesmo quando o caminho parece difícil. A criança não negocia amor, ela simplesmente recebe. Jesus também ensina que a verdadeira grandeza não está em títulos, cargos ou aplausos, mas em um coração humilde. Quem se humilha diante de Deus é exaltado por ele. Quem se esvazia de si mesmo é cheio da graça do Senhor. Essa palavra nos leva a uma reflexão profunda. Será que temos sido como crianças diante de Deus ou temos vivido como adultos orgulhosos? Espiritualmente, será que ainda dependemos do Senhor ou confiamos mais na nossa própria força? O reino de Deus não é herdado por mérito humano, mas por corações quebrantados. Jesus deixou claro que o acesso ao reino passa pela humildade. Quem não se faz pequeno diante de Deus não consegue ver a grandeza do céu. Quem não se rende como criança não experimenta a plenitude do Pai. Que hoje possamos voltar à simplicidade da fé, à pureza do primeiro amor e à dependência total do Senhor. Porque o reino dos céus é para os que confiam, obedecem e se entregam como crianças nas mãos do Pai. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa palavra que nos confronta e nos transforma. Perdoa-nos, Pai, quando o orgulho tomou lugar no nosso coração. Perdoa-nos quando achamos que sabíamos mais do que deveríamos e deixamos de depender de Ti. Ensina-nos a sermos como crianças na Tua presença. Dá-nos um coração humilde, ensinável e quebrantado. Tira de nós toda dureza espiritual, toda autossuficiência e toda soberba, que possamos confiar em Ti de todo o coração. Restaura em nós a simplicidade da fé, o prazer de estar na Tua presença e a alegria de depender do Senhor. Que o nosso maior desejo seja herdar o Teu reino e viver segundo a Tua vontade. Nós entregamos nossa vida em Tuas mãos, certos de que o Senhor resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Em nome de Jesus. Amém.